sobre o terceiro capítulo do livro O Outono da Idade Média, do autor Johann Huisman. Esse livro aqui é da editora Kozak Naif. Vou deixar a playlist sobre esse diário de leitura aqui no box de informação. E o capítulo 3 é a concepção hierárquica da sociedade. E eu tenho dois recadinhos para vocês. O primeiro deles, na verdade, é uma desculpa, porque eu falhei 2 domingos com o diário de leitura. Pois é, minha gente, ocorreu alguns imprevistos e eu não consegui postar os vídeos, mas vamos caminhando, muita paciência. Eu sempre aviso nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui abaixo, quando acontece algum imprevisto, né? Porque eles acontecem, principalmente para quem é mãe como eu. Isso não é uma desculpa, tá, gente? Ai, porque quem é mãe sabe, né? Se programa para fazer certas coisas que às vezes com criança não dá muito certo, ainda mais em julho, que é época de férias, ok? Vamos relevar certas coisas. Então é isso. Segundo recadinho, que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior. Eu não sou professora de história, eu não estudei para nenhuma área desse tipo, eu sou apenas uma leitora curiosa sobre o assunto Idade Média. Porque eu ando recebendo uns e-mails, gente, meio cabulosos, assim, de você não citou tal ponto, você não se recordou de tal coisa. Gente, eu não sei, eu estou fazendo um diário de leitura, ou seja, eu estou falando, né, aqui o que está escrito no livro, fazendo um diário. E quando eu coloco a minha opinião, eu falo para vocês, ó, minha opinião, né, o que eu acho sobre isso é tal coisa. Mas é uma opinião de uma leitora. Você pode, de repente, não ter a mesma opinião e ok, né? Mas assim, eu não tenho, gente, estudo sobre isso. Eu estou aprendendo com o livro, tanto que quando surge algum fato histórico específico e eu não sei nada sobre aquele fato histórico, eu vou lá no Google, pesquiso e tanto que eu até comento com vocês, olha, tal fato, dou uma pesquisada, eu entendi isso, isso e isso, mas eu não sei, gente, 100% das coisas, sou apenas uma leitora, ok? Vamos levar isso em consideração. É estranho falar esse tipo de coisa, né? Vamos levar isso em consideração. Porque, né, gente, nós somos adultos, né? A gente sabe, a gente tem que, né, diferenciar as coisas. Se eu fosse uma professora de história, formada em história, e falasse alguma besteira pra vocês têm todo o direito de, né, de colocar uma crítica. E mesmo assim tem que ser uma crítica construtiva, né? Não é xingando. Sabe, a internet as pessoas parecem um bando de gente louca, parecem um bando de selvagens, né? É um bando de um xingando o outro, que horror, gente. Respeito, né? É meio complicado essas coisas, né? Não vou ficar segurando o livro porque ele é extremamente pesado, mas ele já inicia falando sobre o século XVIII, né? O século XVIII foi o início do romantismo. E por incrível que pareça, a Idade Média começou a ser romantizada no século XVIII. Na verdade, a cultura medieval começou a ser romantizada no século XVIII e dali iniciou-se um certo amor pela cavalaria. Na verdade, o romantismo ele identificou a beleza, né, a beleza dentro da cavalaria. Então, quando se falava em Idade Média, automaticamente se lembrava da cavalaria. O que é muito bonito, né? Quando a gente vê aqueles filmes, né, da Idade Média, aquela coisa toda, a cavalaria. É uma coisa bonita, né? Existe uma beleza realmente que é vista por nós também. E o autor menciona que realmente eles tinham razão, porque a cavalaria ela era apenas uma fração de tudo o que estava acontecendo na cultura medieval, na sociedade medieval em geral. Isso entre a questão social, a questão política, e né, nós já vimos que era uma barbaridade, era uma melancolia, uma depressão e tudo aquilo que eu já mencionei para vocês aqui em vídeo, e que a cavalaria era algo belo. Então sim, né, a gente tem que tirar alguma coisa de bom, né? Tem que tirar alguma coisa de bonito daquela época. E realmente foi a cavalaria. E no início do século XVIII, você tem o início do feudalismo. Então a cavalaria ela já estava sendo deixada de lado. E o que segue dali em diante é um período urbano, é um período monárquico,
da sociedade medieval, da era medieval, que entra o comércio da burguesia e o poder financeiro dos reis, né? Isso ainda ficou ali por um tempo. Esse é um capítulo que ele fala sobre a hierarquia da sociedade medieval, tá? E é uma coisa assim muito maluca. Maluca no sentido que, assim, se a gente pensa no capitalismo, os nobres daquela época são extremamente falidos. Porque o estilo de vida do nobre era conservar o seu domínio, mesmo ele tendo caído. Então era aquela questão de perda de supremacia. Porque lá no século XV, os nobres, gente, eles eram os tops dentro das classes, né, sociais não, essa da classe hierárquica, eles eram o topo. E você não tinha muitos detalhes sobre as outras hierarquias, porque esses são os nobres, eram somente esses os tops, então vamos falar somente sobre esse nicho de pessoas. Os outros, você não tem tanta informação. Lá na página 86 você tem o seguinte: por mais que as formas de viver da nobreza não passassem de um verniz aplicado sobre a vida, ainda assim seria necessário que o historiador soubesse enxergar a vida no brilho desse verniz. Então você tinha o clero, você tinha a nobreza, e em terceiro você tinha o terceiro estado. E todos esses estamentos eles eram divididos em 12 subdivisões. Era uma imagem estática, não era uma imagem dinâmica. Então, por exemplo, você tem um historiador que ele se chama Chastelain, eu acho que é assim que se pronuncia, que ele foi um historiador da corte de Filipe o Bom e Carlos o Temerário. E toda a obra dele é um pensamento daquela época, que ele fala o seguinte: Deus criou o povo para trabalhar, arar o solo e cuidar da subsistência por meio do comércio. O clero para as obras da fé, mas a nobreza para promover a virtude e conservar a justiça, para servir de espelho para os outros pelos seus atos e costumes. Os mais altos deveres do Estado, a proteção da igreja, a difusão da fé, a defesa do povo contra a opressão, a manutenção do bem comum, o combate à violência e à tirania, o fortalecimento da paz. São todos para Chastelain deveres da nobreza. Verdade, coragem, moralidade e generosidade são suas qualidades. E a nobreza da França, diz esse orador grandiloquente, corresponde a essa imagem ideal. Em toda a obra desse historiador pode-se notar que ele vê os acontecimentos da época através dessas lentes coloridas. Então você tem o clero, que é somente para fazer obras da fé. Você tem a nobreza, que é para promover a virtude e conservar a justiça para servir de espelho, né, para os outros através dos seus atos e costumes, que aí você tem aquela questão da nobreza, que é a classe em evidência, justamente porque ela serve de modelo para as outras pessoas. E você tem aqui o Estado, que é a proteção da igreja, a difusão da fé, a defesa do povo contra a opressão, que para esse historiador era a verdade, a coragem, a moralidade e a generosidade. O que isso quer dizer? Que o terceiro estado, que tem essa proteção da igreja, etc., não vê as coisas pela realidade. É tudo também através daquelas lentes coloridas que o autor colocou. Cadê o artesão? Cadê os trabalhadores? Cadê os comerciantes? Você não tem informação sobre eles. É a nobreza, porque ela servia de modelo para o Estado, né? O Estado, na verdade, que tinha toda aquela questão da proteção, nananã, e a nobreza servindo ali de modelo para outras pessoas. E servindo de modelo também entre aspas, né? Que era aquela questão para fazer média, porque por baixo dos lençóis ali, muita sujeira, né? Como sempre. A nobreza, gente, ela se alimentava de trabalho escravo. Totalmente. E foi assim até a Revolução Francesa. Então você tinha o burguês, que era o rico, e os trabalhadores, que eram os pobres. Por isso que eu até mencionei nos outros vídeos, era muito fácil você identificar uma pessoa. Até já começa pelo traje. Você sabia a classe social da pessoa olhando para o traje, sendo que hoje em dia você não consegue distinguir 100% de certeza a classe social de uma pessoa bem vestida. Tem essa questão, vocês sabem disso. Uma outra questão que rolava também, esse é um dos exemplos, era o Filipe o Bom, que ele tinha uma coisa de poder dentro dele, que ele fazia com que as meninas se casassem super cedo,
praticamente crianças e obrigava viúvas a se casarem tipo 2 dias depois que enterrou o marido. Isso é claro que em alguns casos, né, porque tem toda aquela questão do luto também, né, que foi mencionada no vídeo anterior, que era um absurdo de ficar 1 ano lá trancada no quarto chorando. Mas eu prefiro acho que ficar no quarto trancada do que 2 dias depois se casar com uma outra pessoa, né, que você enterrou o marido. Você vê como as coisas eram 8 ou 80 na Idade Média, né? Ou você fica 1 ano trancada no quarto chorando pelo marido, ou daqui 2 dias você se casa com outro. Simples assim. E os pobres, gente, eram os explorados, eram os escravos, e a situação nunca mudava para eles. Não existia promessa, não existia esperança, não existia nada. Era aquela vida e ia ser aquela vida até a morte. Aí você teve também a Guerra de 100 Anos, que aí eu dei uma pesquisada, né? Eu lembrava de algumas coisas lá das minhas aulas de história, mas eu não lembrava tudo. Dei uma lidinha lá no Google sobre a Guerra de 100 Anos, façam o mesmo. E, gente, como os trabalhadores eram maltratados nessa época, gente do céu, aí só vocês lendo também para vocês terem mais ou menos uma noção. Eles eram os agricultores, né? Eles eram saqueados, maltratados, levavam todo o rebanho deles, eram expulsos de suas terras, expulsos de sua casa. Era um sofrimento, gente, sem fim. Lá na página 90. O pobre homem não terá pão para comer, exceto talvez um punhado de centeio ou cevada. A pobre mulher irá gerar e ter 4 ou 6 crianças pequenas perto da lareira ou do forno, que por acaso estará quente. Irão pedir pão, gritarão loucos de fome. A pobre mãe só tem um pão salgado muito pequeno para lhe enfiar entre os dentes. Agora basta de tamanha miséria. Virão os saqueadores que querem tudo. Tudo será levado e destruído. E sabemos quem terá de pagar por isso, né? Eles saqueavam, eles roubavam, gente, destruíam as coisas. Eles não levavam nem pra eles. Tipo, era tudo destruído. Era maldade, né? Pura maldade. Aí, mas precisa ter uma reforma, precisa ter uma solução. Não, gente, não tem solução. Isso é a Idade Média. Olha que amor. Agora, gente, uma coisa muito bacana que eu li desse historiador e que, assim, eu ainda estou digerindo e pensando sobre o assunto, que é essa questão da beleza na cavalaria, né? Que começou a surgir ali no início do século XVIII, que é o início do romantismo. Então, como eu mencionei pra vocês, aqueles filmes, né, quando começa a passar aquela questão da cavalaria, a gente fica, nossa, que lindo, que lindo, que lindo. E sabe que o autor menciona? É tudo muito bonito, tudo muito belo, muito bacana, mas já pensou que seria muito mais belo se essa cavalaria fosse aplicado a proteger essas pessoas? Esses mais fracos e oprimidos? E olha só, gente, que interessante que eu até anotei aqui. O conceito de igualdade foi emprestado de Cícero e Seneca pelos patriarcas da igreja. Todos os homens são iguais por natureza, certo? Só que essa fórmula, gente, na Idade Média, era para eles igualdade na morte e não para uma longa vida. Para você ver o nível do pessimismo, a igualdade na morte, não igualdade para viver, igualdade para viver não. Gente, olha a mentalidade desse povo. E o que você tira disso? Que a nobreza ela veio para defender, para libertar o mundo pelo cultivo do ideal cavaleiresco. Olha que coisa absurda, gente. Um ideal que, na verdade, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errada, porque foi isso que eu entendi, que deveria proteger os mais fracos e que, na verdade, não. Era simplesmente o belo, o bonito, o bacana, o legal, mas que não era útil, né? Então, até o belo, a única coisa bela de se ver, não tinha uma utilidade bacana. Triste isso, né? Então isso... Gente, sabe o que está acontecendo? Eu perdi um pouco aquele brilho pela Idade Média que eu tinha, né? Porque nós temos aquela coisa, ai, como eu queria ter vivido naquela época. Ai, aqueles vestidos, aquelas casas, aqueles castelos, aqueles... Não. Hoje eu penso... Eu estou no 3º capítulo do livro e essa ideia saiu totalmente da minha cabeça.
E o mais interessante é que o nosso quarto capítulo é sobre o ideal de cavalaria. Aí eu acho que eu vou conseguir entender melhor, porque esse capítulo, gente, ele foi um pouco difícil pra mim, assim, de entendimento mesmo, de absorver, né, de o que realmente eu entendi. O que eu entendi foi isso que eu passei pra vocês. Fiquem à vontade aqui nos comentários para, né, para quem leu, óbvio, né, para quem está acompanhando o diário de leitura, para colocar mais coisas, para levantar outros tópicos, outros pontos que talvez passou batido ou eu não tive uma compreensão daquilo, porque teve alguns assuntos que eu fiquei um pouco em cima do muro, que eu até anotei aqui, mas eu achei melhor não comentar. Até mesmo, talvez eu até faça esses comentários no quarto vídeo, porque vai falar sobre esse ideal da cavalaria, que foi onde eu fiquei em cima do muro, né? Porque a gente tem realmente essa coisa do belo, do bonito, né? Mas poderia ter como é que se fala? Um propósito, né? Ter um ideal. E qual que é esse ideal da cavalaria? Né? Não seria proteger os mais fracos? E pelo que eu li nesse terceiro capítulo, não era bem isso não. Então qual que era o ideal deles? Então eu acho que o quarto vídeo, na verdade, ele vai complementar um pouco esse terceiro, eu acredito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!